José Saramago, Victor Hugo, Clarice Lispector e Machado de Assis. É muito bom pensar que alguns dos meus autores favoritos foram muito prolíficos ao longo da vida e escreveram muito. Isso significa que eu tenho muito material ainda deles para ler. Mas e quando um autor que a gente ama de paixão simplesmente some do mapa? Aí complica. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns autores que não publicam livros há um certo tempo, que andaram meio sumidos, mas que eu aguardo ansiosamente por um novo lançamento deles. Eu separei 10 livros por aqui, sendo que 6 desses autores eu já li alguma coisa e os outros 4 são inéditos para mim, mas que eu tenho certeza que vão se tornar obsessões literárias e que eu vou querer ler um livro atrás do outro. Antes de falar para vocês quais são esses autores, eu queria falar primeiro os critérios que eu utilizei para separar essa lista. Então, obviamente, os autores precisam estar vivos, né, para publicar um novo livro. Eles têm que ter uma obra razoavelmente curta, de 6 ou no máximo 7 livros, e eles não podem ter publicado alguma coisa nova nos últimos 7 anos. Então, são esses critérios que eu utilizei, e agora, sem mais delongas, vamos aos autores que eu separei. E a primeira autora que eu queria trazer para esse vídeo é uma escritora que eu adoro, já li todos os livros dela, que é a Fernanda Torres. Ela é uma artista mais conhecida como atriz, principalmente no campo da comédia, mas a Fernanda já se revelou uma excelente escritora com 2 romances já publicados e um livro de crônicas, que misturam ironia, melancolia e uma escrita muito afiada. Ela acabou estreando tardiamente no campo da literatura, mas já com muito impacto. Só que já temos aí 8 anos sem uma nova publicação dela. E eu tenho todos os livros dela por aqui. O primeiro romance foi publicado em 2013 e se chama Fim. Depois a gente tem uma coletânea de crônicas publicadas ao longo de 7 anos, mas reunida nesse livrinho aqui em 2014. E por último, a gente tem esse romance, A Glória e Seu Cortejo de Horrores, que foi publicado em 2017. E já dando um spoiler para vocês, o tema do próximo vídeo, se tudo der certo, vai ser essas 3 leituras recentes. Do próximo autor, eu só li um livro, mas que já me marcou bastante a escrita, né, e a história me emocionaram profundamente, que foi o Khaled Hosseini. Ele é um escritor afegão radicado nos Estados Unidos e um contador de histórias muito emocionantes e humanas. Seus livros conquistaram milhões de leitores no mundo inteiro e eu, sem dúvida, me incluo nessa lista aí. O Khaled foi um autor que fez muito sucesso ali no início dos anos 2000, inclusive ele estourou completamente a bolha, todo mundo lia, era muito fácil você achar os livros dele na farmácia, ou então nas revistas da Avon, e tudo isso com apenas 3 obras que eu tenho aqui na minha coleção. A primeira delas, que talvez seja a mais conhecida, a mais famosa, é O Caçador de Pipas, que foi lançado em 2003, depois a gente tem A Cidade do Sol, publicado em 2007, esse foi o livro dele que eu li e adorei. E em terceiro a gente tem O Silêncio das Montanhas, publicado em 2013, e desde então ele não publica nada de novo. Tomara que ele queira voltar para a literatura para continuar nos emocionando e nos fazendo chorar bastante. O próximo autor tem pouquíssimas esperanças de que ele vai publicar algo novo, porque ele já tem seus 89 anos e também porque ele é daquele tipo de autor que publica uma obra arrasadora, visceral e entende que aquela é a sua obra completa. Eu estou falando do grande Raduan Nassar. O Raduan é quase uma lenda viva da literatura brasileira. Ele publicou 2 obras curtas e muito intensas nos anos 70, que ganharam status de clássico quase imediatamente. Depois, ele abandonou completamente a sua carreira literária. E dentre os livros dele, a gente tem O Lavoura Arcaica, de 75, que foi o livro que eu li, que é um marco assim, inigualável da nossa literatura. Ele publicou também, em 78, um livro chamado Um Copo de Cólera, e em 97, ele acabou publicando um livro de contos chamado Menina a Caminho. E assim, gente, mesmo que ele não publique nada de novo, esse autor já deixou um grande legado para a nossa literatura. Agora, no campo da não-ficção, tem um autor que eu só li apenas um livro, mas que eu sou apaixonado pela escrita dele. Ele tem até uma obra considerável, mas já tem uns certos aninhos que ele não publica nada de novo. Eu estou falando do Jon Krakauer. Jornalista e escritor americano, Krakauer é um mestre em transformar histórias reais em narrativas que inspiram, ensinam e também emocionam. Seus livros eles vão misturar investigação, drama humano e aventura, muitas vezes associados à prática de montanhismo.
Como eu falei para vocês, ele é um autor com uma obra considerável já publicada, são 7 no total, pelo que eu pude encontrar. Inclusive, eu vou ler para não esquecer nenhuma delas. Em 1990, ele publica um livro chamado Sobre Homens e Montanhas. Em 96, vem provavelmente o seu livro mais famoso, que é o Na Natureza Selvagem, que é um livro que eu tenho uma relação de amor e ódio, amor pela escrita desse autor, pela narrativa que ele conta, e ódio pela figura do Chris McCandless, né, que é esse jovem que sai aí, né, para a natureza, desgovernado, querendo viver uma grande aventura. Em 97 temos Noir Rarefeito, que eu também tenho aqui na coleção, tô doido para pegar. Depois, em 2003, ele publica um livro chamado Pela Bandeira do Paraíso. Em 2009, Onde os Homens Conquistam a Glória. Em 2011, um livro que eu não encontrei em português, provavelmente ainda não foi traduzido, que é o Three Cups of the Thief, em 2011, como eu já falei. E o último livro dele, a gente tem uma tradução que é o Missoula, foi publicado em 2015. Então, sim, nós temos já 10 anos sem uma publicação nova desse autor. O próximo é um escritor que eu acredito que seja bem desconhecido aqui no Brasil, mas que eu já comentei aqui no canal, e é o Junot Dias. O autor chegou a ganhar um Pulitzer em 2008 e seus contos e romances conquistaram leitores no mundo todo. Inclusive, bem recentemente, ele marcou presença na lista de melhores livros do século XXI pela New York Times. Eu tô notando uma certa tendência desses autores de publicarem 3 livros e depois sumirem do mapa, mas tudo bem. O Junot Dias começa sua carreira literária com o livro Afogado, que é um livro de contos publicado em 96. Depois ele publica o que seria a sua obra-prima até então, né, que é A Fantástica Vida Breve, de Oscar Wilde, no ano de 2007. E realmente o nome faz jus para esse livraço, porque ele é fantástico. Em seguida, ele publica um outro livro de contos chamado É Assim Que Você a Perde, que é um livro de contos, né, publicado em 2012. Depois vem um livro infantil também, mas desde então a gente não tem mais nada desse autor e eu tô órfão aqui. E para terminar essa lista de autores que eu já li, eu trouxe uma escritora best-seller, a Gillian Flynn. A Gillian redefiniu o thriller psicológico com protagonistas femininas complexas e muito sombrias. Seus 3 romances se tornaram best-sellers, mas mesmo com todo esse sucesso, ela parece ter desaparecido como uma das suas principais personagens. Então, o que a gente já tem publicado dessa autora? Em 2006, ela lança seu livro de estreia, né, O Objetos Cortantes, que vai render uma minissérie super elogiada na HBO também. Depois, ela lança o romance Lugares Escuros, em 2009. E em 2012, vem a sua grande explosão com Garota Exemplar, que todo mundo leu na época, eu também li e adorei. E eu já fui lendo sabendo qual era o plot twist, mas o que eu acho mais legal é que ele acontece no meio da história. Então, a narrativa ela não depende unicamente dessa reviravolta. Eu adorei a escrita da autora, mas eu também li na novela que ela lança em 2014, chamada O Adulto. E até então, ela não publica mais nada e a gente fica assim, esperando ansiosamente por uma nova publicação, né? Aparece, mulher, publica um novo livro pra gente. E para completar essa lista de 10, eu vou comentar mais 4 autores que eu ainda não li, mas que eu tenho certeza que tem uma escrita viciante, que eu vou ficar obcecado por eles. E como eu ainda não conheço esses autores, eu não vou tecer muitos comentários sobre eles, não vou falar sobre todos os livros, né, que já foram publicados. Eu vou falar mais brevemente, mas eu acho que vale a pena incluir na lista também. Então vamos começar com ninguém menos que a vencedora do Nobel, a escritora ucraniana Svetlana Alexievich. Eu trouxe aqui para ilustrar o As Últimas Testemunhas. Eu já comecei a ler um outro livro dela, O Vozes de Chernobyl, mas eu não concluí, eu nem tenho ele na coleção, inclusive preciso resolver isso. Mas ela é uma das grandes vozes do jornalismo literário dos últimos anos. Os livros da Svetlana são muito únicos, porque eles são uma verdadeira miscelânea de depoimentos reais, que mergulham em temas profundos como guerra, colapso político e memória coletiva, mas ela está sem publicar há mais de uma década. Mas eu confesso que eu até entendo uma demora de publicação por conta desse processo, né, de produção de um livro dela, de colher depoimentos, de ir a campo pesquisar, então é super perdoável e tomara que venha um novo livro dela aí para a gente ler. E um outro autor que anda bem sumido, pelo menos em termos de novas publicações, é o Paulo Lins, que dentre outros livros publicou seu mais conhecido Cidade de Deus, que inspirou aí, né, um dos maiores filmes do cinema brasileiro, reconhecido internacionalmente, e eu tenho certeza que muita gente nem sabe que ele é inspirado em um livro.
Paulo Lins é uma figura única na literatura brasileira. Poeta, roteirista, sociólogo e observador atento da realidade urbana, ele tem uma voz poderosa, crítica e profundamente conectada com as raízes do Brasil periférico. E eu tenho certeza que alguém que criou uma história tão emblemática é um excelente autor. Eu tô doido para pegar esse romance aqui e iniciar ele. Eu tinha até colocado ele num projeto de leituras antigo, que eu não consegui cumprir, inclusive, preciso resolver isso, mas eu quero iniciar essa leitura em breve. E seria ótimo se o autor voltasse a escrever e publicar novos romances pra gente. Agora, tem uma autora nessa lista que eu tenho dúvida se eu vou gostar ou não, porque ela costuma dividir muito as opiniões. Só que as sinopses dos livros dela me chamam muito a atenção, e eu tô falando da Donna Tartt. Cada livro dessa autora parece ser um evento literário. As pessoas falam que ela escreve de forma devagar, com detalhes obsessivos e personagens muito densos. E o mais engraçado sobre ela é que ela lança uma obra a cada 10 anos, mas já passou da hora dela lançar a próxima. Eu sei que ela tem outros 2 livros que são mais curtos, mas eu só tenho aqui em casa o Pintacilgo, que talvez seja o mais conhecido delas, e é um baita calhamaço, e já passou da hora dela lançar a sua próxima obra. Seguindo aquela cronologia, ela deveria ter lançado um livro novo em 2023. E para finalizar essa lista, eu queria falar sobre uma autora que é bem desconhecida aqui pra gente, até porque esse é o seu único livro. Eu tô falando da Katherine Boo, a vencedora do Prêmio Pulitzer pelo Em Busca de um Final Feliz. Esse livro que tem um título péssimo, mas que é muito bem avaliado. Nesse livro, a jornalista ficou muito conhecida por realizar uma investigação sobre uma favela em Mumbai de forma delicada, chocante e muito humana. Desde então, como ela não publicou mais nada, ela deixou um gostinho de quero mais para os fãs de sua escrita. Eu acabei achando esse livro por acidente numa feira de um shopping, ele saiu por menos de R$ 10. Eu li a sinopse, as indicações que tem aqui na quarta capa, fiquei bem interessado, e depois acabou saindo aquela lista da New York Times com os livros mais memoráveis, né, do século XXI, e esse livro foi um dos indicados. Então isso só reforçou a minha vontade de lê-lo, e eu tenho certeza que eu vou adorar e que eu vou ficar bem órfão dessa autora. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora me comenta aqui se vocês já conheciam algum desses autores, ou se tem algum outro escritor que vocês também estão aguardando ansiosamente por um novo lançamento. Tá joia? Um cheiro pra vocês e até a próxima!